Olá, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa semana 7 de português. Lembrando que nessa semana vocês precisam entregar o trabalho número 2 para a gente. Tem as orientações lá no mural de avisos e também aqui no campo apropriado da semana 7. Essa é a videoaula de literatura. A gente vai conversar sobre a próxima escola literária, que é o Barroco. Lembrando que as duas últimas que a gente viu, que foi o quinhentismo no Brasil e o classicismo em Portugal, aconteceram no século XVI. Agora, a gente vai falar sobre o Barroco, que aconteceu no século XVII. Então, lá vem os slides. Barroco com a professora Cíntia. Olha lá, o Barroco aconteceu, então, no século XVII, e no século XVII estavam acontecendo na Europa a Reforma e a Contra-Reforma, que são eventos históricos aí ligados à Igreja, né? A Reforma é a Reforma Protestante, né? Aconteceu que um dia um católico, que é o Martinho Lutero, não concordou com os dogmas da Igreja Católica e pregou um novo conjunto de regras na porta da igreja, e assim ele começou o movimento protestante e começaram a crescer aí o número de igrejas evangélicas, e a Igreja Católica passou a perder força. E aí depois a gente tem a Contra-Reforma, que é um movimento da Igreja Católica para tentar trazer fiéis de volta para a Igreja Católica, né? Então, esses dois movimentos religiosos acontecem num tempo em que o antropocentrismo estava muito forte, né? Lembrando que é característica do século XVI, né, do classicismo, a forte presença do antropocentrismo, né? Então, aqui a gente vai ter uma dualidade, uma contradição entre o antropocentrismo e o teocentrismo, entre a questão do corpo físico e a alma, né? Se a gente pensar, né, nessa dualidade de teocentrismo e antropocentrismo. E a gente vai ter dualidades e contradições em geral, né, dentro das obras do Barroco. A gente também tem desequilíbrio entre razão e emoção. Lembrando que a gente vem de uma escola literária, que era o classicismo, né, na Europa, em que a razão era o centro, né? As obras e os pensamentos eram centrados na razão. Agora entra a emoção de uma maneira muito forte, formando essa dualidade, né? Eu tenho excesso de adornos, tenho ornamentação rebuscada, né? Que a gente pode chamar de exagero, né? Tanto na decoração das igrejas, né, da arquitetura barroca, como na literatura. E como que a gente vai ter esse excesso de adornos na literatura? A gente vai ter dramaticidade, a gente vai ter excesso de figuras de linguagem, né? Muitas antíteses e paradoxos, que são as figuras de linguagem da contradição, e muitas hipérboles, que é a figura de linguagem do exagero, né? Então, as figuras de linguagem estão ligadas às características que estão aqui nesse mesmo slide, né? Mais características. Falei já da tensão entre teocentrismo e antropocentrismo. Essa tensão leva a angústia, medo, solidão, dúvida. Essa tensão promove esses sentimentos, né, nas pessoas e, em consequência, presentes nas obras do Barroco, nas obras literárias do Barroco. Outra característica marcante do Barroco é a argumentação, a persuasão. A gente vai ver aqui diferentes mecanismos de argumentação e persuasão nos textos, né? Como, por exemplo, a exemplificação, a demonstração de um ponto de vista, a comparação, a ilustração, né, de um problema. Outras duas características do Barroco, para finalizar as características, né? O cultismo e o conceptismo.
O cultismo é o exagero sonoro e imagético, é o uso de muitas figuras de linguagem, o que leva ao obscurantismo. E conceptismo é o uso de raciocínios engenhosos e sutilezas lógicas, que vai estar presente, então, nos textos em que há argumentação e persuasão. Vou destacar dois autores no Barroco, né? O primeiro, ele faz parte da literatura de Portugal e do Brasil, porque ele é um padre português, mas viveu muito tempo no Brasil e produziu a sua obra no Brasil, inclusive com relação aos problemas sociais encontrados no Brasil. Por isso ele também é considerado literatura brasileira. É o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira escreveu principalmente sermões. Sermões são discursos religiosos, né, de pregação religiosa. O padre pregando aos seus fiéis, né? E esse discurso de pregação religiosa aos fiéis é chamado sermão. Mas ele também escreveu outros tipos de texto, né, sem ser os sermões. Eu estou destacando aqui os sermões que são os principais. Nesses sermões, eu tenho argumentação, persuasão e a característica aqui do teocentrismo, que são características que já estavam presentes lá nos nossos slides anteriores. A gente vai ver que nesses sermões ele emprega uma estrutura argumentativa, com introdução, desenvolvimento e conclusão, e nessa argumentação ele utiliza todos aqueles recursos argumentativos que eu comentei, né, da exemplificação, da comparação, e ele utiliza alguns esquemas de argumentação famosos, como o silogismo. O silogismo é um raciocínio dedutivo. Então, por exemplo, todo homem é mortal. Você é homem, então você é mortal. Chego a uma conclusão a partir de um raciocínio dedutivo, né? Isso é silogismo. E como o que a gente chama de esquema dialético, né? Que é um esquema em que se apresenta uma tese, uma antítese, quer dizer, uma oposição a essa tese, para depois se chegar a alguma conclusão. Ou seja, a gente trabalha com os argumentos contrários aos nossos para poder descartar esses argumentos e convencer as pessoas sobre a nossa tese, né? Então, é essa a ideia. Ele usa esses diversos tipos de recursos argumentativos. Eu vou trazer aqui para vocês um trecho de um dos sermões do padre Antônio Vieira, que é chamado Sermão da Sexagésima, e nesse sermão ele vai falar sobre a arte de pregar, como que um pregador faz um bom sermão, né? E aí depois ele argumenta e na conclusão ele vai dizer que para um sermão ser bom, ele precisa conter a palavra de Deus, né? Então esse é um trechinho do desenvolvimento, né, desse sermão. O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Suposto que o céu é pregador, deve de ter sermões e deve de ter palavras. E quais são esses sermões e essas palavras do céu? As palavras são as estrelas e os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vede como diz o estilo de pregar do céu, com o estilo que Cristo ensinou na terra. Um e outro é semear. A terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. Então veja que aqui ele está fazendo uma comparação, né? Para falar do sermão, ele está comparando a terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas, né? As palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a harmonia, quer dizer, como estão organizadas essas estrelas, né? Então ele está falando dessa organização das palavras para a composição de um bom discurso de pregação religiosa, né? Então vejam aí alguns dos recursos argumentativos que eu comentei com vocês agora há pouco. O autor que a gente vai destacar
é do Barroco no Brasil, e o nome dele é Gregório de Matos. O Gregório de Matos era muito conhecido pelo apelido Boca do Inferno. Por que ele era conhecido como Boca do Inferno? Porque ele fazia poemas satíricos e ele não media as suas palavras, né? Ele usava palavras de baixo calão, ele ofendia pessoas abertamente e por isso ele começou a ser chamado de Boca do Inferno e é muito conhecido até hoje por esse apelido, né? Além dos poemas satíricos, ele também fez poesia religiosa e poemas líricos. Vocês vão conseguir encontrar lá no nosso livro, né, nos capítulos que eu pedi para vocês lerem, exemplos de poesia religiosa, de poemas líricos e de poemas satíricos do Gregório de Matos. Aqui eu vou trazer só um exemplo, que é também um trecho de um poema satírico do Gregório de Matos, chamado Pica-Flor. Esse poema ele escreveu para uma freira que tinha colocado o nome dele, o apelido dele, como Pica-Flor, porque ele era muito magrinho. E aí ele foi e respondeu a essa freira com esse poema, né? Se Pica-Flor me chamais, Pica-Flor aceito ser, mas resta agora saber se no nome que me dais, meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Então ele está satirizando aqui o apelido Beija-Flor, o apelido de Pica-Flor. Por quê? Porque o Pica-Flor, que na verdade é o Beija-Flor, né, no português atual, era chamado de Pica-Flor no português mais antigo, utilizado aqui no Brasil, porque é o nome do beija-flor em Portugal, né? O beija-flor, então, tem o seu bico comprido e ele coloca esse bico na flor. E aí ele está dizendo que ela guarda uma flor, né? A freira guarda uma flor. Ele está fazendo aqui uma menção erótica, né? Ao ato sexual, né? A meter o seu bico, né? O seu elemento fálico dentro da flor da freira. Então, ele está sendo irônico, ele está usando aqui de erotismo e, por isso, né, por essa ofensa à freira, a gente chama essa poesia de satírica e ele tem esse apelido de Boca do Inferno. Bom, pessoal, essas são as referências que eu utilizei para preparar essa aula. É isso. Façam aí os exercícios, estou à disposição para dúvidas, estudem o livro, que é muito importante, tá? Muito importante ler os trechinhos das obras que estão lá, revisar essas características que eu comentei aqui com vocês. E aí, é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijo e até mais.